Na última segunda-feira, também conhecido como ontem, um grupo de 150 deputados apresentou no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido foi motivado e apresentado após as manifestações do último dia 7 de setembro que aconteceram na Avenida Paulista. Foram manifestações gigantes, milhares de pessoas tomaram as ruas de São Paulo para pedir a saída do ministro do STF. A principal motivação do pedido de impeachment é justamente as ações do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, onde ele teria praticado abuso de poder. E esse pedido é um passo importantíssimo, mas a pergunta que fica é: será que o Senado vai levar isso adiante? Será que o Pacheco vai cumprir o que diz o regramento e apresentar isso ao plenário? Será que vai andar? A pressão, eu posso garantir, será enorme, tanto daqueles que querem ver uma justiça imparcial, quanto daqueles que defendem o status quo do judiciário, que tem agido de maneira sem freios, desarrazoada, sem qualquer segurança jurídica no país. E falando em questões jurídicas e fiscais, o STF acaba de decidir que as instituições financeiras devem fornecer dados de seus clientes ao fisco. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia. A matéria saiu no Valor Econômico e diz o seguinte: o STF decidiu que todos os bancos do país serão obrigados a fornecer informações dos clientes ao fisco, sem necessidade de ordem judicial. A decisão foi tomada sob o argumento de que o sigilo bancário pode ser quebrado para fins de fiscalização tributária sem qualquer autorização prévia, ou seja, o seu banco vai promover um raio-x financeiro seu, mesmo que você tenha sequer podido se defender. Mais uma vez a sua cabeça vai para a boca do leão. Mas você que fez o L, isso é resultado do governo querendo tirar mais dinheiro da sua conta. E falando em violações, em absurdos, o Ministério dos Transportes faz e depois apaga um post com símbolos do PT. A publicação viola a lei das eleições. Foi feita em 26 de julho. A publicação burla a lei de usar canais oficiais para fazer publicidade partidária. Mas vamos lá, o PT nunca foi um grande cumpridor de leis, então não tem novidade. E vamos concordar, o post é um vídeo que eu adoro postar aqui na minha página, aquele da mulher fazendo L chorando. Enfim, dá uma olhadinha aí no vídeo. O comentário diz: foi para isso que fiz o L. Essa atitude mostra que, apesar de saberem as regras, os governos e ministérios continuam a quebrá-las dolosamente para fazer cumprir a sua agenda política. A todo custo, eles tentam emplacar os candidatos que eles apoiam. E olha que interessante, Naturg pergunta ao BNDES se Silvio Almeida será mantido como conselheiro indicado pelo banco. E veja posicionamento. Em respeito ao questionamento sobre a aproximação do ex-ministro Silvio Almeida no conselho da SEG, o BNDES afirma que haverá mudança uma vez que tal representação decorria da condição de ministro. Os procedimentos para alteração estão sendo providenciados e serão encaminhados conforme trâmites da política de indicação do sistema do BNDES e colegiados. Até que, enfim, eles estão seguindo uma linha que não permite conchavos do Lula. Mas vamos concordar, é só porque ele perdeu o ministério, então não tem novidade nenhuma. Daqui a pouquinho ele está encostado em algum lugar. E falando em encostada, a Deolane Bezerra, que estava presa por causa de lavagem de dinheiro e uma ligação com um monte de coisa criminosa, foi solta, conseguiu um habeas corpus. Olha que incrível. Só fica preso no país se você for uma senhorinha que tem um terço e uma bíblia embaixo do braço, é 17 anos de cana. Agora, se você for a Deolane ou qualquer pessoa que fez o L, você ganha habeas corpus. E vale dizer que ela foi presa em relação a fraudes e outras acusações sérias. Só que a liberação rápida levanta questionamentos sobre os critérios da justiça que levam a manter uma pessoa presa ou não. Na verdade, o que parece é que a justiça no Brasil funciona de maneira um tanto quanto seletiva, o que demonstra pra gente que não há, como eu disse anteriormente, qualquer segurança jurídica no país. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no que acontece fora do Brasil. Essa semana é decisiva nas eleições americanas e Trump e Kamala Harris continuam empatados. Segundo o New York Times Siena College, o Trump tem 48% e a Kamala 47%. A gente vê um cenário similar ao que nós temos aqui em São Paulo, mas com o Pablo despontando, o que me deixa bastante satisfeito. É interessante que a eleição americana ela tem uma relação direta com a eleição brasileira. Veja, se o Trump vencer, as relações com o governo Lula tendem a se estremecer, porque é uma guinada conservadora, o que no médio prazo pode ser bom para o país, afinal de contas o conservadorismo volta a reinar e as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos melhoram. Por sua vez, se Kamala Harris ganhar, a gente vai ter uma continuidade da gestão Joe Biden, que vai ser um grande fiasco,
ruim para o país, ruim para a América, ruim para o mundo. E vamos concordar, tudo que a gente não precisa é de uma presidente americana focada em pautas progressistas e na agenda woke. Isso já basta, né? Está na hora do mundo começar a reverter essa guerra contra a cultura woke, a vencer a guerra contra a cultura woke. E falando nisso, o The Economist deu a seguinte notícia: as autoridades chinesas estão escondendo o real estado da economia. Escassez de boas informações e controle do Partido Comunista Chinês, o PCC, podem se tornar problemas para líderes da China e estrangeiros. A verdade é que a China é uma das maiores economias do mundo e a maior parceira comercial do país. E ela está lidando com problemas sérios de desaceleração econômica, alta de dívidas e crise no setor imobiliário. E, em vez de divulgar dados, o governo chinês está suprimindo informações, talvez dando até pedaladas fiscais, o que lembra muito a Dilma, talvez porque ela esteja no BRICS, ela esteja ensinando lá na China. Só que isso é gravíssimo, gente. Piadas à parte, a gente está falando da segunda maior economia do mundo. A gente está falando de um mercado de bilhões de pessoas. A gente está falando de um país que move a economia global e que está maquiando dados. Isso mostra o quão severo é ter uma galera comunista conduzindo uma economia. E o Brasil tem que ficar atento, afinal de contas, a dependência do governo brasileiro com o governo chinês é algo absurdo, é algo que chama a atenção e naturalmente pode impactar diretamente a nossa economia. E aí a situação vai ficar ainda agravada, porque a gente tem o Lula na presidência e a gente não pode deixar que o Boulos invada a prefeitura, senão a situação vai ficar ainda pior. Por isso, no dia 6 de outubro, já sabe, faz o M28 Pablo Marçal para prefeito com Rubinho Nunes 44555 para vereador. E se você quiser receber essa caixinha aqui com o meu material e do Marçal na sua casa, chama aqui embaixo, manda uma mensagem que eu providencio a entrega pra você. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? É a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga pra todo lado, é tráfico, é crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica pras pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então o político é o quê? Fazer um videozinho lacrando, e no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.